infância é um período fundamental na vida de qualquer pessoa, em que as experiências que vivemos moldam muito nas pessoas mais tarde que nos tornamos. É esta a ideia central que atravessa a obra O que se passa na infância não fica na infância. Este é um livro que reúne perto de 50 testemunhos individuais e profundamente afetivos da autoria do investigador da Universidade de Coimbra, João Pedro Gaspar, e também do juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, Paulo Guerra. Um aplauso para os dois e boa tarde, bem-vindos à nossa casa. Muito obrigada. Bom, eu vou começar por conversar da esquerda para a direita, como se lê, com o João Pedro. Enfim, nós sabemos que aquilo que se passa na nossa infância nos vai moldar nos adultos que nos vamos tornar mais tarde. Não é por acaso que tantas pessoas falam da importância da criança interior, umas vezes ferida, outras vezes muito feliz e bem resolvida. Mas o que é que vos levou a escrever um livro destes? Foi mesmo trabalhar há 25 anos com crianças e jovens com infâncias muito pouco felizes, pelo menos naquela percepção que normalmente temos. Crianças que foram privadas de um direito fundamental, do direito a crescer numa família, portanto cresceram em casas de acolhimento. Por motivos diversos, negligência, abusos, qualquer forma de maltrato, Sim. Houve decisão superior no sentido de elas serem retiradas à família e crescerem em casas de acolhimento. Naquela altura eram instituições e não casas de acolhimento. E os meninos eram utentes, era assim que eram tratados, e não por nome, ou não por jovem e rapaz, ou menina ou menino. E depois de perceber que realmente, após a saída do acolhimento, as vidas nem sempre correspondiam às expectativas que eles criavam, depois de compreender que algumas destas crianças, quando cresciam, não tinham espaço nas suas cabeças para sonhar, porque estavam muito preenchidas com medos, inclusivamente, e nós precisamos ter espaço no cérebro para poder sonhar. Reuni forças com quem me acompanha e, juntamente com a editora de Ideias, que nos apoiou desde a primeira hora, lançámos esta obra, reunindo precisamente 50 autores, porque era o ano em que se comemorava os 50 anos do 25 de Abril. Exatamente. Para que, de alguma maneira, pudessem explicar algum episódio na sua infância que contribuísse para aquilo que eles hoje são, que cada um é. E não será sempre a vida vista de vários prismas, não é? Pela positiva e pela negativa, e se calhar agora passo a palavra ao Paulo, bem-vindo também, muito obrigada. Uma sucessão de momentos e de pequenas vitórias, derrotas, humilhações, que toda a gente passou por isso na sua infância, em casa ou na escola, mas tudo isso nos toldou e nos moldou para os adultos que somos. Se calhar até as próprias profissões que temos têm alguma coisa a ver com isso. Com certeza. A ideia, acho muito curioso termos estado a falar aqui de amuladores de facas. Nós tentámos ter também, de alguma forma, amuladores de destinos. Eu, enquanto juiz, trabalhando em infâncias na minha mão, o João Pedro, no âmbito da sua PAGE, lidámos todos com estas infâncias. É muito curioso, Tânia, quando perguntámos a estas 50 pessoas do primeiro volume e as 51 do segundo volume, eles disseram-nos todos, mas nós temos infâncias aparentemente felizes, mas também é importante lembrarmos o que bom se passou na infância, dar-lhe algum sentido. E também, obviamente, o mal. Esta ideia de que nós podemos eventualmente querer esquecer o passado, mas acredite, Tânia, que o passado não se esquece de nós. E esta ideia de que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, há pouco a Tânia falou nisso, todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E esta ideia da resiliência que está tão própria, tão próxima destas crianças, que tiveram vidas, perfeitamente povoadas de bisontes e de monstros, e que nós vamos tentamos todos que eles olhem para esse passado, lhe deem algum sentido e possam dizer: o meu passado familiar não tem necessariamente que determinar o meu futuro. E a minha vida profissional está cheia de meninos e meninas que foram capazes de dar um pontapé à desdita com a nossa ajuda, com a ajuda do Sistema de Promoção e Proteção, que somos todos nós, dizendo-lhes: é possível ainda ser feliz, não estás condenada à tristeza. O próprio Paulo e também o João, portanto, os dois fazem isto, não são 50 testemunhos ao acaso, antes pelo contrário, certo, mas os próprios autores partilham a vossa história. Querem partilhá-la aqui, João? Com certeza. São 2 episódios. Um é muito pequenino e bastante triste. A minha companheira de carteira, na altura da escola, primeiro ciclo, escola primária, tínhamos um companheiro que era aquele companheiro que nos acompanhava sempre.
E na altura havia obras no Mondego e ela acabou por perder a vida no Mondego. E foi muito marcante porque houve mergulhadores, houve bombeiros, eu era uma criança, teria 7, 8 anos e não me consigo esquecer ainda do que vi e da companheira que perdi. Outra história mais positiva tem a ver até com um sem-abrigo, com o meu pai, que na altura terá perdido a carteira e essa pessoa que estava na condição de sem-abrigo encontrou-a e como conhecia e sabia que o meu pai lhe tinha feito bem, andou à procura dele para lhe entregar a carteira. E talvez isso também me tenha moldado para, e já agora aproveito a oportunidade, uma vez que falámos da PAGE, a PAGE é a única plataforma em Portugal que apoia os jovens que saem do acolhimento. Exatamente. E temos... Recebemos-los aqui muitas vezes. Exatamente. E temos histórias de ex-acolhidos aí também. Desde logo o nosso Éder, herói nacional, mas temos outras histórias. Alguém com 16 irmãos, temos várias histórias também de ex-acolhidos. Portanto, o que se passa na infância não fica na infância. Pois não, Paulo. Do meu lado, obviamente, o menino Paulo, algures em Angola, na cidade de Moçambique, uma professora do irmão mais velho, entrega-lhe uma régua para a mão e diz-lhe: bate agora aos colegas do teu irmão que não sabem fazer aquilo que tu mais novo sabes fazer. E, portanto, esta ideia do castigo de um sistema caduco, que de facto me acompanhou e que foi talvez das maiores marcas que tive na minha infância, para além do facto de ter sido mordido, enfim, de forma muito complicada por um cão que me atrapalhou a vida, não deixando de gostar de animais, mas temos, e é qualquer coisa que, se eu costumo dizer, se eu preciso fazer terapia, é relativamente a isso. Mas lembro, Tânia, 2 histórias fantásticas que, por exemplo, a nossa querida Joana Marques Vidal, foi o último texto que ela escreveu, quando a Joana me entregou o texto. Estamos a falar da ex-Procuradora-Geral da República, falando da redação que fez a Joana Menina, em que a professora não acreditou que aquela redação tivesse sido feita por ela. Foi com certeza o teu pai ou a tua mãe que lá em casa te ajudaram a fazer isso. Ela teve a noção da injustiça e diz que a partir daquele momento moldou o seu destino de querer trabalhar com a justiça. Álvaro Labrinho Lúcio deixou-nos há tão poucos meses, no dia 23 de outubro do ano de 2025, a história que ele recorda das reguadas que ele não deu, mas levou, e que ainda hoje, quando pensa na matemática e que quer fazer contas, doem-lhe ainda as orelhas. Os maus tratos na infância é um tema precioso e que devemos tratar com todo o cuidado, já que as crianças não são tratadas com o cuidado que deviam. E que nos revolta a todos muito, enquanto seres individuais, mães, pais, avós, enquanto sociedade. Se não revolta, devia revoltar. Mas de que forma é que cada um de nós pode proteger estes miúdos? Porque estas crianças são um bocadinho da responsabilidade de toda a sociedade. Certo. Desde logo tirando o véu da invisibilidade, eu diria. E também este livro, costumamos dizer que é uma campanha em forma de livro, e que já foi a todos os distritos do continente e também às 2 regiões autónomas, não apenas às capitais de distrito, mas outras terras mais pequenas, claro que sim, no sentido de todos olharmos para a infância com um sentido protetivo. Portanto, os maus tratos são infligidos por alguém. E esse alguém tem que perceber que isto tem consequências, não apenas no imediato, mas ao longo da vida. E quem acompanha jovens que cresceram, nomeadamente em casas de acolhimento, percebe que isto não é apenas uma palavra ou uma expressão vã. Faz mesmo sentido e todos somos poucos para não maltratar, naturalmente, mas para prevenir, para alertar. Temos que ter essa consciência. E, Paulo, alertar, quando falamos, e também muitas vezes trazemos esse assunto aqui à nossa tarde, falamos de bullying, certo, das várias ações que a Polícia de Segurança Pública faz nas escolas, na escola mais segura, etc., e tantas outras, nos professores, a importância dos professores, dos auxiliares, dos diretores certo, de turma, para que as crianças não tenham medo, certo, e que possam contar aquilo muitas vezes que se passa em casa, tantos casos de abusos sexuais que claro, acabam por ser crianças que têm a coragem de dizer aos professores: olha, eu ouvi aquilo e eu acho que isto não é correto porque este professor ou esta pessoa, este adulto tem-me feito isto. A quem é que devemos entregar estas palavras? Esse trabalho é um trabalho de prevenção, porque mais do que depois remediar, é preciso prevenir. E é esta ideia da prevenção, tecer a prevenção todos os dias, estarmos atentos aos sinais. Aos sinais, alguns são equívocos, uns são inequívocos, ninguém tem dúvida que a criança está em perigo, mas alguns ainda há muita gente que vai duvidando. E, portanto, há um artigo na nossa Lei de Proteção que diz que qualquer pessoa que tenha conhecimento de que uma criança está em perigo na sua vida, na sua integridade física, na sua integridade psíquica ou na sua liberdade, somos obrigados a denunciar.
E a denúncia começa na escola, começa no psicólogo da escola, começa no professor, começa no pai, na mãe, se for de terceiros, começa nos avós, essa fantástica instituição que faz com que não haja ainda mais crianças residencializadas em Portugal. Mas a verdade é este trabalho de prevenção e, sobretudo, de acreditar na palavra das crianças. Aquela ideia de que, todos nós podemos mentir aqui e ali, acreditem que o sistema tem mecanismos suficientes para poder distinguir o trigo do joio, separar a mentira da possível verdade. Algumas mentiras que podem eventualmente ser ditas não com a melhor das intenções, mas o sistema, acredito que o sistema tem esses instrumentos e, portanto, a ideia é não ficarmos nunca calados. E, sobretudo, esta ideia, Tânia, de que nós temos apostar, enquanto Estado de Direito, na recuperação terapêutica das experiências pregressas das nossas crianças, naquilo que de pior lhes pode ter acontecido. Até porque vocês visitaram centenas certo. Ao longo da vossa vida, Sem de dúvida. instituições, de prisões inclusivamente, e aquelas crianças jovens não saem de lá melhores. Tânia, e não estamos a falar só de bairros problemáticos do país. Pois não, claro que não. Estamos a falar de famílias Benetton, estamos a falar de famílias relativamente às quais, por vezes, não há sinalização, mas esses números existem. Dizer também que a ciência tem aqui dois aspectos fundamentais. Um deles, nós somos feitos de uma matéria que precisamos de alguém que seja louco por nós, enquanto somos crianças. Precisamos de alguém que seja louco por nós. Esta loucura é o amor incondicional. Alguém que se atire à água para nos salvar, mesmo que não saiba nadar. E, portanto, muitas destas crianças não têm essa figura que o priorize. Portanto, tudo na vida é prioritário, menos o próprio filho, por vezes. E isto deixa marcas, naturalmente. A outra questão tem a ver com quando os pais maltratam os filhos, as crianças, por norma, não deixam de gostar dos pais, deixam de gostar de si próprios. E isto é extremamente grave, porque ao perderem o amor próprio, podemos correr o risco de transformar crianças em perigo em adultos perigosos, até para si próprios. E, portanto, a ideação suicida, a depressão, naturalmente, alguns até consumados, acabam por estar muito associados também a esta área. A saúde mental tem implicações. E, sobretudo, Tânia, lembrar aos pais ou educadores que são todos aqueles que, de alguma forma, educam, são educadores, educam as dores destes vencedores, que eles, de facto, passam por muitas dores e têm que as vencer. Lembrar-lhes que estas crianças precisam, além, obviamente, de deveres, de firmeza, de ternura e de bom trato. Conhecemos pais muito ternos, mas muito pouco firmes. Conhecemos pais muito firmes, mas muito pouco ternos. E conhecemos pais muito firmes e muito ternos que são incapazes de perceber que o seu filho precisa, por exemplo, de uma alimentação especial, de uma vacinação ou de um cuidado especial de acordo com a sua diferença. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada por dedicarem a vossa vida profissional e também pessoal, no caso, a todas estas crianças e aos adultos que nós somos e às crianças que vivem aqui dentro. Cada uma delas com os seus medos e com as suas coragens. Obrigada por terem vindo. E que a onda vindo. cresça. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Deixem estar. Obrigada. Bom, vou voltar à cozinha, porque a Maria já deve ter